Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje falaremos de mais um tema proposto no curso de Energia Nuclear para o Bem, Aplicações na Saúde. O tema da nossa aula é Tomografia Computadorizada. O meu nome é Caroline Moda, sou graduanda de Física Médica e junto com meus colegas, o Dr. Pedro Cação, a Patrícia Bergamo e o Lucas Facone, traremos informações básicas sobre o assunto. Bom, o que são os raios-x, né? Sabemos que eles são ondas eletromagnéticas que possuem a capacidade de atravessar corpos de baixa densidade que são absorvidos por materiais de uma densidade maior. O primeiro conceito é sobre a formação de imagem por raio-x. Bom, nós temos o tubo de raio-x. Esses raios passam pela fenda que é o colimador. Este colimador, ele direciona e suaviza o feixe para que assim o cristal, que é onde ocorre as difrações, formam padrões, e estes formam a imagem que você vê no seu exame radiográfico. Então, o princípio de formação de imagem em raio-x e tomografia é que os feixes de raio-x atravessam o corpo humano e alcançam os detectores. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre raio-x convencional e a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada ela foi introduzida na prática clínica em 1972 por Hounsfield e Ambrose, no Acton Moor Hospital, em Londres. Ela revolucionou a imagem por raio-x ao produzir, sem superposição, imagens de seções transversais do corpo humano. No raio-x convencional, ocorre a sobreposição de estruturas, pois o tubo é fixo, e quando o feixe que atravessa o paciente incide no detector, este não consegue distinguir o que cada estrutura atenuou. Já na tomografia computadorizada, o tubo e o detector rotacionam em torno do paciente. As estruturas internas do corpo atenuam o feixe dos raios-x dependentes de sua densidade de massa e números atômicos efetivos. As intensidades da radiação detectada em cada variação angular variam de acordo com o padrão de atenuação e perfis de intensidade ou das projeções. O que acontece? O computador vai processar essas projeções e o resultado final é uma imagem volumétrica sem sobreposição de estruturas. O termo tomografia ela vem do grego sendo que tomos significa corte e grafo significa desenhar uma imagem. Então, a TC é um procedimento computadorizado de radiografia em que um ou mais feixes de raio-x são direcionados a um paciente e rapidamente girados ao redor do corpo, produzindo sinais que serão processados pelo computador para gerar imagens transversais, que são os cortes do corpo. Aqui nós temos uma demonstração de movimento de rotação de um gantry. E à direita, o aparelho com a mesa e o posicionamento do paciente. Bom, vamos falar um pouquinho das imagens tomográficas. Na apresentação das imagens, os cortes transversais, eles são apresentados para interpretação. Esses cortes, eles são chamados de imagens tomográficas e contêm informações mais detalhadas do que as radiografias convencionais. Isso aumenta a possibilidade de identificar pequenas alterações. Uma vez que vários cortes sucessivos são coletados pelo computador do tomógrafo, esses podem ser empilhados digitalmente para formar uma imagem tridimensional do paciente, permitindo identificação e uma localização mais fácil das estruturas básicas e alterações do tecido. Aqui, nós temos uma demonstração do empilhamento de cortes transversais. Essas imagens também podem ser apresentadas em outras projeções, como aqui à direita. Temos uma projeção coronal, que é a imagem do meio, e a sagital, que é a imagem logo abaixo. Sabemos que a tomografia é uma máquina sofisticada, com tecnologia em constante evolução. A cada desenvolvimento tecnológico surgem novas perspectivas de aplicações e, algumas vezes, mudanças significativas nas investigações de rotina. O desenvolvimento final da TC deve-se a Hounsfield em 1973. Ele foi um engenheiro eletrônico britânico. E a teoria matemática desenvolvida por Alan Comarch. Esse desenvolvimento rendeu a eles o Prêmio Nobel de Medicina em 1979. Como muitas descobertas, a TC é o resultado final de anos de trabalho de diversos pesquisadores. Um matemático austríaco, o Raban, ele estabeleceu um conceito matemático utilizado na TC. Isso foi 55 anos antes da produção de um TC convencional. Até 1989 só eram feitas aquisições corte a corte, que hoje é chamado de varredura axial, convencional ou seriada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a evolução agora. A qualidade da imagem ela foi melhorando ao longo dos anos. A diminuição do tempo de aquisição foi brutal. Inicialmente, uma varredura demorava 300 segundos e no ano de 2000, menos que 1 segundo. Isso contribuiu para o conforto do paciente. Os fatores que mais contribuíram para a melhor qualidade da imagem para a interpretação foram
Os dados obtidos por varredura de 360 e por varredura helicoidal, a matriz da imagem, a potência e a resolução espacial aumentaram, enquanto a espessura de corte diminuiu drasticamente, o que foi permitido identificar lesões muito pequenas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as gerações dos tomógrafos. Aqui, eu gostaria que vocês reparassem no tipo de feixe de cada geração, na quantidade de detectores, no tempo de aquisição e o tamanho da matriz, sabendo que quanto maior foi sua matriz, melhor sua resolução. Na primeira geração, temos o feixe de lápis, que é uma quantidade de detectores bem baixa, um tipo de aquisição elevadíssimo e uma matriz pequena. Fatores esses que foram aumentando conforme as gerações que vocês podem ver. E o feixe a partir da segunda geração é de leque. Esses dois primeiros foram proibidos de operar porque davam uma alta dose e uma baixa qualidade de imagem. Já que na quinta geração, o tipo de movimento é o estacionário, o tempo está em milissegundos se vocês repararem. Por ser o feixe de elétron, é possível focalizar o feixe em um ponto focal menor, o que nos dá uma melhor resolução de uma matriz 2048 por 2048 pixels. Na sexta geração, é uma variação da terceira e a sua varredura é volumétrica. Conforme a mesa anda meio milímetro, acontece um corte. A aquisição de imagem é feita conforme o movimento da mesa. A sétima também é uma variação da terceira geração, só que com a espessura de corte passou a ser determinada pelo tamanho do detector e não mais pela abertura do colimador, o que resulta em uma maior área de detecção. Essa foi a mudança mais significativa. A evolução dessa tecnologia está vinculada ao desenvolvimento tecnológico dos componentes dos tomógrafos, do sistema elétrico-eletrônico e mecânico do gantry, dos tubos de raio-x, dos computadores e seus componentes, e a redução do tempo de aquisição de dados do exame. A TC foi pioneira em duas características nas imagens médicas, que hoje também podem ser visualizadas na ressonância magnética e no PET, que é a representação digital e a representação volumétrica em seções de corte. A principal razão de se introduzir novas configurações nos sistemas da TC é reduzir o tempo de varredura para diminuir os problemas no movimento do paciente, movimentos esses respiratórios, por exemplo, que influem na qualidade da imagem, e diminuir a dose de radiação recebida pelo paciente. Uma imagem ela apresenta qualidade quando as estruturas podem ser diagnosticamente visíveis. Os fatores que influenciam na qualidade da imagem são o ruído, que é o ruído quântico, a resolução e a uniformidade. O ruído ele está relacionado com a flutuação estatística dos fótons de raio-x emitidos pelo tubo e absorvidos pelos detectores. A resolução espacial de um sistema de imagem representa a sua habilidade de diferenciar objetos com diferentes atenuações, separados por pequenas distâncias. Já a resolução em contraste ela descreve a habilidade de um sistema de imagem em discriminar a atenuação da radiação em tecidos, com atenuações diferentes, e áreas que apresentam densidades muito próximas são medidas em unidades de Hounsfield, que é o HU. A uniformidade ela está relacionada à constante de HU, em diferentes pontos em uma mesma estrutura. Quando se examina um objeto uniforme, como por exemplo um objeto preenchido com água, cada pixel deve possuir o mesmo valor, pois cada pixel representa o mesmo objeto. Além disso, se a TC está ajustada adequadamente, esse valor deve ser zero. Como a TC é um dispositivo eletrônico mecânico bastante complicado, tal precisão é possivelmente inalcançável. O valor da TC para a água pode variar de um dia para o outro, até mesmo de uma hora para outra. A qualquer instante que um objeto preenchido com água for examinado, o valor de pixel deve ser constante em todas as regiões da imagem reconstruída. Essa característica é chamada de uniformidade espacial. Aqui, nós temos os principais componentes para o exame tomográfico, que é a ampola de raio-x, são os sensores, o gantry e o sistema de posicionamento da mesa. Para aquisição de dados, nós temos o console e o gerador. Podemos notar o progresso na qualidade da imagem. Em relação à matriz, a quantidade de pixels na imagem da direita é maior, e o ruído, que está evidente na imagem da esquerda. Bom, agora vamos falar brevemente sobre os princípios físicos da TC. A parte mais proeminente de um aparelho de TC é o gantry, que é uma estrutura circular rotatória com um tubo de raio-x montado em um lado e um detector no lado oposto. O tubo ele produz um feixe de raio-x em formato de leque, que faz o movimento de rotação junto com o detector em torno do paciente. Conforme o tomógrafo gira, milhares de imagens são tiradas em rotação, resultando em uma imagem de seção transversal completa do corpo. Baseado nesses dados, é possível criar uma visualização 3D, além de visões de diferentes ângulos. Os detectores
permitem determinar a quantidade de radiação que conseguiu atravessar o paciente sem interagir, e dessa forma, o computador obtém a parcela do feixe absorvida no trajeto por ele percorrido. Quando os raios interagem com o detector, ele cintila, ou seja, a radiação incidente é transformada em luz, que é proporcional à quantidade de radiação detectada. Essa luz é transformada em sinal elétrico através de fotodiodo que está acoplado a esses detectores e então sinais elétricos são processados. Antes da interação dos raios-x com o paciente, esse feixe é colimado a fim de irradiar apenas a área de interesse, resultando em uma menor dose pois a área irradiada é menor. Após a transmissão através do paciente, o feixe de raio-x também é colimado para confinar a transmissão para uma fatia com uma espessura de alguns milímetros. A colimação também serve para reduzir a radiação espalhada do feixe primário. A altura do colimador define a espessura da fatia da TC. Essa altura, quando combinada com a área em um único elemento de imagem, que é o pixel, na exibição, define o elemento de volume tridimensional, que é o voxel. No paciente, corresponde ao pixel bidimensional da exibição. E temos também o filtro, que é colocado na saída do tubo de raio-x. Ele tem função de deixar o feixe mais uniforme, pois ele remove raios com grandes comprimentos de onda, que não contribuem com a imagem e somente aumentam a dose no paciente. Como resultado dessa filtração, a energia média do feixe aumenta, tornando o feixe mais penetrante, ou mais duro. O filtro é composto de um material característico. Esse material, ao sofrer interações com as radiações, pode atenuá-las, como no caso de uma simples folha de papel, que atenua a radiação beta-, ou como filtros mais convencionais de alumínio ou cobre, que barram a radiação gama e a radiação X. O princípio da tomografia computadorizada, ela consiste em medir a distribuição espacial de quantidades físicas que precisam ser analisadas em diferentes direções e combinar tais informações garantindo que não há superposição entre elas. Bom, vamos falar um pouquinho de como é a formação das imagens. Nós temos que o I0 é a intensidade atenuada por um objeto inicial e D é a espessura nominal do corte. E por fim, nós temos o μ, que é o coeficiente de atenuação linear, o que é mostrado nas imagens. Cada pixel ele é mostrado no monitor com um nível de brilho. Esses níveis correspondem a uma faixa de número de TC entre -1000 e mais 3000 para cada pixel. O número de TC de -1000 corresponde ao ar, e o número de TC de mais 3000 corresponde a um osso denso. O número de TC igual a 0 indica água. O número exato de TC de qualquer pixel está relacionado com o coeficiente de atenuação do tecido contido no voxel. Sabemos que cada célula de informação é um pixel, e a informação numérica contida em cada pixel é um número de TC, ou uma unidade de Hounsfield, HU. O pixel é uma representação bidimensional de um volume de tecido correspondente. Bom, o que nós sabemos dos meios de contraste é que são substâncias administradas ao paciente para facilitar a distinção de estruturas anatômicas em seu estado normal ou patológico. E os principais tipos utilizados são os iodados hidrossolúveis. Esses podem ser divididos em alta e baixa osmolaridade. As vias de administração mais comuns são a via oral, a endovenosa, a retal e a endovaginal. As principais finalidades do contraste são facilitar a identificação de vasos, exemplo, angio-TC, que é a angiografia, detectar a alteração estrutural ou dinâmica dos órgãos, diferenciar a natureza da lesão, essa natureza ela pode ser sólida ou cística, avaliar o padrão de vascularização da lesão, que pode ser hiper ou hipovascular. Um agente de contraste ideal deveria melhorar a qualidade da imagem sem provocar efeitos adversos, mas ainda não existe tal substância. Aqui à direita, temos uma tomografia de tórax, evidenciando o realce pós-contraste de uma lesão na região posterior do pulmão direito, o que pode ser um provável câncer. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações na clínica médica. Por que a TC é tão importante? Ela é um dos procedimentos de imagem mais utilizados. Tem um menor custo em relação à ressonância magnética, tem uma maior disponibilidade de equipamento em relação aos outros tomógrafos, o mercado é proeminente e faz uso do princípio ALARA, que é um acrônimo para a expressão tão baixo quanto razoavelmente exequível. Este é um princípio de segurança de radiação, com o objetivo de minimizar as doses em pacientes e em trabalhadores e os lançamentos de resíduos e materiais radioativos empregando todos os métodos. Sua utilidade médica é muito grande nos dias atuais, permitindo o diagnóstico de muitas doenças e a avaliação de sua gravidade, e também até auxiliando no tratamento a orientar procedimentos terapêuticos invasivos.
Temos como exemplo a capacidade de detectar a presença de neoplasias nos mais variados segmentos do corpo e avaliar sua localização, seu tamanho, sua agressividade local e a extensão a distâncias, que são as metástases. No caso de doenças infecciosas, pode fazer seu diagnóstico demonstrar os órgãos acometidos e a presença de complicações, que são os abscessos e as fístulas. Agora, alguns exemplos. No caso de neoplasias, uma grande utilidade é verificar a localização, extensão e a infiltração do tumor. Quando há administração do contraste venoso, é possível também avaliar a vascularização do tumor. Esse é um exemplo de tumor cerebral com realce pós-contraste. Temos uma imagem axial e sagital de uma TC de crânio, demonstrando uma lesão expansiva aparentemente extraaxial, com intenso realce homogêneo pelo meio de contraste. Está demonstrando apresentar uma lesão hipervascular localizada na região frontal direita, possivelmente relacionada ao meningioma. Atualmente, a programação de implante dentário indica a realização da tomografia computadorizada. Os principais motivos são a precisão para a definição do local, inclinação, viabilidade e da espessura óssea, e também no acompanhamento para verificar a osteossíntese pós-implante. Aqui, temos uma reconstrução em 3D da calota craniana e da coluna, demonstrando uma fratura na região temporooccipital esquerda e nos processos transversos de L2 e L3. Na avaliação cardíaca, a tomografia avalia a anatomia, podendo identificar má formação, como na primeira imagem, avaliação da escória de cálcio, como na segunda imagem, e vasos coronários em angiotomo. Podemos também ver alterações em relação ao volume dos órgãos. As imagens por tomografia computadorizada auxiliam no delineamento das estruturas a serem irradiadas e protegidas, assim como o planejamento de dose a ser realizado durante o tratamento. A utilização da TC no planejamento radioterápico direcionou importantes avanços, resultando numa maior precisão da distribuição de dose e otimização da mesma, bem como no posicionamento dos pacientes. Entretanto, o avanço mais importante decorrente do cálculo da dose 3D foi a visualização precisa da posição geométrica dos tecidos sadios e tumorais, conduzindo a um processo de personalização na administração da dose otimizada de radiação no tecido-alvo, preservando os tecidos normais. Agora, para quem tem uma dúvida, o raio-x é uma energia nuclear? A resposta é não. A tecnologia híbrida recentemente foi acoplada à tomografia computadorizada e aos equipamentos de medicina nuclear, para estudos de PET e de SPECT, e agora, mais recentemente, ela foi acoplada também à ressonância magnética. O que resultou dessa tecnologia? É que ela melhorou muito a acurácia diagnóstica, pois acrescentou às imagens funcionais ou metabólicas a informação da localização precisa e dos aspectos estruturais da lesão. Esse é um exemplo de PET-CT. Aqui, as imagens metabólicas do PET, com o hipermetabolismo na coxa esquerda. Aqui, as imagens da TC, localizando a lesão. E por fim, a fusão dessas imagens. Nesse exemplo, nós temos a fusão de imagens cintilográficas com imagens tomográficas, em estudo de paratireoide, denominado SPECT-CT. Mas fiquem tranquilos, o SPECT-CT será apresentado como tema específico em uma outra aula futuramente, abordado pelo professor Marcelo Moreira. Aqui, pessoal, estão as referências utilizadas para esse tema. Bom, galera, espero que tenham gostado da nossa apresentação sobre tomografia computadorizada no curso de Energia Nuclear para o Bem, Aplicações na Saúde. Entre os colaboradores estão o Dr. Pedro Cação, que é radiologista, a Patrícia Bergamo, física médica e residente na área de medicina nuclear, eu, Caroline Moda, graduando em física médica, e o Lucas Facone, também graduando em física médica. Então é isso, pessoal, nos encontraremos no fórum. Não deixem de participar. Obrigado a todos e até a próxima!